Um bom dia para você, para sua casa, para sua família, para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer o quão bom, o quão maravilhoso é Deus. Servir ao Senhor é um privilégio. Muitos não acham isso. Muitos não pensam assim. Que pena. Que pena que são muitos aqueles que estão deixando a verdadeira adoração de lado e estão entregando algo natural. As coisas de Deus, elas não são naturais, elas não são perceptíveis à visão, elas são pela fé, ou seja, aquilo que nós não estamos vendo é o que vai acontecer quando nós cremos. E quando nós conseguimos colocar a nossa fé em ação, ou seja, unir os nossos atos com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que estamos perseverando em busca. Logo aquilo se concretizará. É por isso que o Senhor diz que não é para deixarmos de sonhar, porque Ele se importa com cada um dos nossos sonhos. Ele simplesmente aperfeiçoa. Ele aperfeiçoa o meu sonho, Ele aperfeiçoa os seus sonhos. E Ele coloca no plano dele para mim e para você viver. Então não fique preocupado achando que servir a Deus é algo tão formal, porque não é. É algo completamente natural e espiritual. O Senhor tem um recado para mim e para você nesta manhã, e através desse recado Ele vai transmitir uma orientação para mim e para você, para que nós possamos viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser vivida, não para ser dita e muito menos para ser observada. A palavra de Deus é para ser examinada e praticada. E o recado que Deus tem para cada um de nós neste dia se encontra aqui no livro de Jó. O capítulo é o 2, o versículo é o 13. A palavra do Senhor vai dizer assim: e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Entende que o Senhor, Ele está mostrando para mim e para você a história de Jó. Quando nós vamos examinar, analisar, estudar a história de Jó, com toda certeza, nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada um homem normal que viveu toda a sua vida como um homem, sabendo que era homem, e o destino do homem é morrer. E o destino desta carne aqui é apodrecer. Porque do pó ela veio e Deus disse que para o pó ela irá retornar. Por que estou pautando exatamente em cima da questão da carne? Porque Jesus se fez carne. Porém, Ele era Deus. A carne dele não estava predestinada a apodrecer como a minha e a sua. Porque a minha carne e a sua carne apodrece por causa do pecado. Pecado esse que o homem cometeu com a desobediência. Então esse é o motivo da minha carne e da sua carne apodrecer. O pecado fede. O pecado cheira mal. Deus tem um aroma suave. Deus é perfumado. Então o corpo de Jesus, ele não se deteriorou.
O corpo de Jesus não apodreceu, porque aquele corpo é o corpo que Deus tinha feito para mim e para você. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Aquele era o corpo que eu e você íamos ter, que não apodrecia, que não tinha um odor como o que o nosso tem. Se eu e você ficarmos sem passar desodorante por alguns dias, pessoas, por algumas horas, a situação não fica nada agradável. Isso não é a reflexão do pecado. Isso é a essência do pecado. O pecado fede. O pecado, ele exala um cheiro terrível. Mas as suas consequências é mais desastrosas ainda. Porque ela não remete somente ao físico, mas ao mundo espiritual. Quando você está no pecado, você está afastado de Deus. O pecado é a única coisa que te afasta de Deus, que tira você da presença de Deus. Porém, quando você toma a atitude certa, quando você faz aquilo que Deus está te orientando, ainda que a sua carne se esvaleça de fedor, você faz toda a diferença. E agora nós estamos falando de Jó. Porque Jó era um homem que tinha tudo. Aparentemente um homem que tinha tudo. Naquilo tudo que ele tinha, não eram os bens financeiros. Mas há muitas pessoas que observam como se tudo que ele tivesse eram os bens financeiros, quando na verdade não era. Tudo que Jó tinha era a presença de Deus. A fidelidade dele para com Deus era real e verdadeira. Ele amava a Deus de todo o coração. Ele não tinha aquela riqueza porque ele ficou atrás da riqueza. Ele tinha aquela riqueza refletindo a presença de Deus. Tem coisas que eu e você observamos que elas não são como é. Na verdade, é só Deus é que sabe como, porquê, quando e onde. Há pessoas muito humildes, simplesmente humildes, porque não têm uma excelente casa, um excelente carro, aparelhos luxuosos para jantar, porém, é uma pessoa muito rica, espiritualmente. Muitas das vezes nós olhamos e dizemos, nossa, que situação. E o nosso olhar não é o olhar de Deus. Muitas vezes Deus olha para aquela mesma pessoa e diz, filha amada. Porque ali há obediência, porque ali há temor, porque ali há a presença de Deus, porque ali há o Espírito Santo de Deus. Então é por isso que Jesus ele diz, não julgue, porque você não gostaria de ser julgado pela vista das pessoas. Porque Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele olha para o nosso coração. Jó, o coração dele estava em Deus. O coração dele estava com Deus. O coração dele era de Deus. Assim que eu e você precisamos andar, continuar e permanecer. Nós não vemos essa fidelidade em todo o tempo. Muitos são aqueles que, ao se depararem com uma doença mortal, nossa, se desesperam. O médico disse que eu não vou viver. O médico disse que é terminal. O médico disse que eu tenho alguns dias de vida, talvez meses. Nossa, e o que Deus está dizendo para você acerca de toda essa situação? Porque para mim,
Ele disse: ainda que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, se tiveres fé, não vai ser atingido. Eu criei. E olha eu aqui. O médico disse: se eu não te operar, você vai morrer. E eu disse para ele: só se o meu Deus não for o Senhor dos exércitos, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, que abriu o mar para fazer com que o povo deixasse de ser escravo. Você não é Deus. O meu Deus é o médico dos médicos. É Ele que faz. É Ele que pode. É Ele quem diz. Assim, Jó permaneceu também. Ainda que veio todo tipo de catástrofe na vida dele. Assentado, com um caco de telha na mão, coçando suas feridas, ele glorificava a Deus. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Muitos já se foram, muitos partiram, porque deram ouvido ao que a esposa de Jó falou. Você ainda se mantém fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Muitos amaldiçoaram Deus e morreram. Nós não estamos falando para onde foi. Estamos dizendo que não confiaram. Como eu confiei. Como Jó confiou. Ele disse: como uma doida você está falando. Nós recebemos o melhor de Deus. Aí quando acontece uma coisa ruim, eu vou blasfemar contra Ele? Não. Eu preciso me permanecer. Eu preciso permanecer. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele permanece fiel. Se Ele me disse que eu sou imagem e semelhança dEle, não pode haver nada para me tirar da fidelidade para com Deus. Entenda que uma amizade é algo muito precioso para Deus. Aqui, quando fazemos os estudos e fazemos a leitura, Deus ele diz que 7 dias, os 3 amigos de Jó, que foram visitá-lo, 7 dias ficou ali junto dele, junto com ele, sem dar uma só palavra. Simplesmente para ele entender, Deus está aqui. Deus usa pessoas para nos acompanhar, para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, todas as vezes que tem uma pessoa do seu lado para te acompanhar, para te ajudar, você pode ter certeza, é Deus. É Deus colocando aquela pessoa ali para você entender: eu estou aqui, filha. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te desampararei. Em nenhum momento você ficará só. Quando nós cremos, a paz que excede o entendimento, ela fica aqui. Dentro de mim, dentro de você. A Bíblia diz: tudo na vida passa. Se você continuar crendo, a doença passa. Mas o médico diz que é terminal, mas o médico dos médicos, que se chama Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, diz para mim e para vocês que te dou vida, e vida com abundância. Então, creia no que o médico dos médicos está dizendo para você. Ainda que enorme for o tamanho do seu sofrimento, não deixe o diabo escarnecer de você. Ele que pediu para que Jó fosse provado. Muitas vezes a nossa fé está brilhando de uma forma tão maravilhosa que Satanás está incomodado e pediu para Deus para tocar na nossa vida, na nossa saúde. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe até onde nós podemos ir.
Mas a nossa fé, ela nos conduz aonde nós não podemos ir. Então, viva pela fé. O sofrimento pode até estar à mostra, mas dentro de você, não deixe a certeza de que Deus, o seu Deus, o meu Deus, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, é o Deus do impossível. Creia, confie e confesse isso. Porque quando você abre os teus lábios para confessar, todas as acusações de Satanás caem por terra e Deus é glorificado. Assim como foi na vida de Jó, assim como foi através da missão de Jesus, será na minha vida e na sua. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Ele tem para a sua vida, através dela, da palavra de Deus, em nome de Jesus. O soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração, Deus. Tu és maravilhoso. Rendemos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Deus. Rendemos tudo ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, oh Deus, pela Tua proteção. Porque Tu és o nosso Deus, aquele que nos guarda, que nos livra, que nos conduz, que cumpre o plano perfeito do Senhor, Pai. Ainda que estejamos abatidos, a nossa fé não será abatida. Ainda que estejamos sofrendo, a nossa fé estará por cima. Oh Deus, porque a fé é algo que nos leva ilimitadamente para viver os planos perfeitos do Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada por ouvir as nossas orações, por nos provar, mas principalmente por nos sustentar em todo o tempo. Assim nós agradecemos ao Senhor com muito amor, Pai. No nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Todas as vezes que eu e você clica lá no joinha do vídeo, estamos dizendo lá para o YouTube que ouvimos algo bom e que gostaríamos que outras pessoas também ouvissem. Eu sei o quão bom é ser ouvida. Eu sei o quão bom é saber que Deus é comigo. Então ajude, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Quantos são aqueles que estão sofrendo e eles precisam entender, Deus não te desampara. Deus, Ele não te deixa nunca. Quando você percebe que não tem mais forças, é o Senhor quem está te carregando, porque suas pernas não conseguem mais caminhar. Então Ele te pega no colo e te leva, porque Deus não te fez para parar. E não se esqueça, tudo na vida passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Você tem um Deus que te dá vida e vida com abundância. E essa vida, ela é aqui, mas principalmente, ela é eterna lá na glória. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.